Quando encontrei aquela passagem aérea escondida na gaveta empoeirada do escritório do sítio, senti meu mundo desabar. Uma passagem para a Itália, só de ida, datada para 3 dias depois do enterro de Tiago. Meu nome estava impresso ali, mas eu jamais havia visto aquele bilhete antes. Como ele podia ter planejado minha fuga sem me dizer nada? Por que a Itália? E o mais assustador, o que mais ele havia escondido de mim naquele lugar abandonado? Meu nome é Alice, tenho 29 anos, e nos últimos 6 meses vivi o pior pesadelo que alguém pode imaginar. Ver o homem que você ama definhar dia após dia. Ver a luz se apagando em seus olhos enquanto um câncer agressivo rouba cada pedaço de vida dele, é algo que marca para sempre. Tiago tinha apenas 33 anos quando descobriu o tumor no pâncreas. Os médicos nos deram 6 meses, no máximo 1 ano. Ele durou exatos 7 meses e 14 dias. Mas esta história não começa com sua morte. Começa 5 dias depois do enterro, quando a família dele me mostrou quem realmente eram. Começa no momento em que descobri que tudo o que eu pensava saber sobre minha vida era uma mentira cuidadosamente construída. E começa naquele sítio esquecido no interior de Minas Gerais, onde Tiago passava fins de semana inteiros sozinho nos últimos meses de vida, dizendo que precisava de paz para pensar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A verdade é que eu deveria ter desconfiado. Tiago nunca foi de procurar solidão. Ele era expansivo, adorava gente ao redor, festas, churrascos com amigos. Quando começou a ir sozinho para o sítio da família todo fim de semana, alegando que queria se reconectar com a natureza antes de partir, achei que era apenas sua forma de lidar com a morte iminente. Nunca imaginei que ele estivesse construindo algo, planejando, protegendo. O dia do enterro foi uma tortura silenciosa. A capela lotada, flores por todos os lados, pessoas que mal conhecíamos se amontoando para dar os pêsames. A mãe de Tiago, Dona Marlene, estava impecável em seu vestido preto de grife, maquiagem perfeita apesar das lágrimas controladas. A irmã dele, Patrícia, não tirava os olhos do celular, provavelmente postando fotos dramáticas nas redes sociais sobre a perda do irmão querido. Elas nunca me aceitaram de verdade. Para elas, eu era apenas a namoradinha pobre que havia fisgado Tiago na faculdade pública. Ele vinha de família tradicional de Belo Horizonte, donos de uma construtora de médio porte e algumas propriedades. Eu era de Contagem, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Nos conhecemos na Federal, onde ele cursava engenharia civil e eu letras. Foi amor à primeira vista, daqueles que você só vê em filme. Durante os 5 anos de relacionamento, Dona Marlene jamais escondeu sua decepção. Nas reuniões de família, ela fazia questão de mencionar as filhas de empresários que seriam ótimas esposas para Tiago. Patrícia me tratava com uma educação gelada, sempre me corrigindo quando eu usava algum termo errado ou não conhecia algum vinho caro. Mas Tiago me defendia. Sempre. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele e que se casaria comigo com ou sem a aprovação da família. Planejávamos nos casar no ano seguinte. Já tínhamos até escolhido o local, uma pousada charmosa em Tiradentes. Então veio o diagnóstico. Tudo desmoronou em uma única consulta médica. O oncologista foi direto. Câncer de pâncreas em estágio avançado, metástase no fígado, prognóstico ruim. Tiago tinha entre 6 meses e 1 ano de vida, com tratamento paliativo. Lembro do silêncio no consultório depois que o médico saiu. Tiago segurou minha mão e disse apenas: "Vamos aproveitar cada segundo." E foi o que fizemos. Viajamos para a praia, passamos fins de semana em hotéis fazenda, cozinhamos juntos, assistimos a todas as séries que queríamos. Foram os meses mais intensos da minha vida. Até que ele começou a se afastar. Nos últimos 2 meses de vida, Tiago mudou. Ficou mais quieto, mais introspectivo. Começou a passar os fins de semana no sítio da família em Santa Luzia, uma propriedade antiga que ninguém mais usava. Dizia que precisava organizar os pensamentos, fazer as pazes com a morte, estar em contato com a natureza. Eu ofereci companhia várias vezes,
mas ele sempre recusava com delicadeza. Amor, eu preciso desse tempo sozinho. Não é sobre você. É sobre eu conseguir aceitar o que está acontecendo comigo. Ele dizia, me beijando na testa. Eu respeitava. Achava que era seu processo de luto antecipado. Nunca imaginei que ele estivesse tramando algo. A família de Tiago tinha aquele sítio há décadas. Era uma propriedade de uns 5 hectares em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma casa antiga de fazenda, meio abandonada, com móveis cobertos por lençóis brancos e cheiro de mofo. Tinha uma pequena represa nos fundos, algumas árvores frutíferas e muito mato crescido. Ninguém ia mais lá. Dona Marlene dizia que era muito trabalho manter e que preferia a comodidade da cidade. Mas Tiago tinha memórias daquele lugar. Ele me contou que passava férias lá quando criança, pescando com o avô, subindo em árvores, explorando cada canto da propriedade. Disse que era seu refúgio de infância. Por isso, quando ele começou a ir para lá nos fins de semana, achei natural. Estava voltando às suas raízes, às memórias felizes, tentando encontrar paz antes do fim. A deterioração foi rápida no último mês. O câncer avançou agressivamente. Tiago emagreceu 20 quilos. A pele ficou amarelada. As dores eram cada vez mais fortes, mesmo com morfina. Eu o acompanhei em cada consulta, em cada internação. Segurei sua mão durante as madrugadas de dor. Dona Marlene e Patrícia apareciam de vez em quando, sempre apressadas, sempre com algum compromisso importante que as impedia de ficar mais tempo. Tiago morreu em uma terça-feira de manhã, na nossa casa. Ele tinha pedido para morrer em casa. Não queria um hospital frio como o último cenário. Instalamos uma cama hospitalar na sala, contratamos uma enfermeira particular. Eu dormi no sofá ao lado dele durante as últimas 2 semanas. Naquela manhã, ele acordou mais cedo que o normal, me chamou e disse: Alice, eu te amo mais do que tudo nessa vida. Confie em mim, sempre. Então fechou os olhos e simplesmente partiu. Tranquilo, como se estivesse dormindo. Chorei tanto que achei que fosse secar por dentro. A enfermeira chamou o médico, que assinou o atestado de óbito. Dona Marlene e Patrícia chegaram 1 hora depois, muito dramáticas, chorando alto, fazendo cena. Mas eu sabia. Aquelas lágrimas não eram de verdade. Eram performáticas. Para elas, Tiago era mais um ativo da família do que uma pessoa amada. O enterro foi no dia seguinte. Velório pela manhã. Sepultamento à tarde. Tudo muito rápido, muito formal, muito frio. Depois da cerimônia, Dona Marlene me chamou em um canto e disse: Alice, querida, precisamos conversar sobre o testamento. O advogado da família virá amanhã à tarde na casa de Tiago. Espero que você possa comparecer. Aquilo me deixou desconfortável. Testamento? Tiago e eu nunca havíamos falado sobre isso formalmente. Claro que a casa onde morávamos estava no nome dele, assim como o carro e algumas economias. Mas eu nunca havia pensado sobre herança. Estava de luto, não de olho em bens materiais. Mas concordei em ir. Afinal, talvez houvesse questões práticas a resolver. Voltei para nossa casa vazia e passei a noite em claro, abraçada ao travesseiro que ainda tinha o cheiro dele. Chorei até não ter mais lágrimas. De manhã, tentei me arrumar minimamente. Vesti uma calça preta e uma blusa simples. Prendi o cabelo, evitei maquiagem porque sabia que choraria de novo. Quando cheguei à casa dele por volta das 3 da tarde, Dona Marlene e Patrícia já estavam lá, impecáveis e perfumadas, sentadas na sala como donas do pedaço. O advogado era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, terno escuro, pasta de couro. Apresentou-se como Dr. Henrique Tavares, responsável pelos assuntos legais da família há mais de 20 anos. Sentou-se à mesa da sala de jantar e começou a abrir documentos com uma calma irritante. Bom, vamos direto ao ponto, disse ele, ajustando os óculos. O Sr. Tiago deixou um testamento registrado em cartório há aproximadamente 3 meses. Vou proceder com a leitura dos termos principais. Meu coração disparou. 3 meses? Isso foi exatamente quando ele começou a ir ao sítio todos os fins de semana. O advogado começou a ler. Para Dona Marlene, Tiago deixava a participação dele na construtora da família, cerca de 30% das ações,
além de um apartamento de investimento na Savassi. Para Patrícia, ele deixava outro apartamento no Belvedere e uma aplicação financeira de aproximadamente R$ 200 mil. Eu ouvia tudo aquilo em silêncio, o estômago apertado. Então o advogado pausou, me olhou e disse: para a senhora Alice Ferreira Costa, noiva do falecido, o senhor Tiago deixa a propriedade rural localizada em Santa Luzia, conhecida como Sítio dos Ipês, com área total de 5 hectares, incluindo casa-sede e todas as benfeitorias. Houve um silêncio pesado. Depois, Patrícia soltou uma risada curta e seca. O sítio, aquela ruína, ele deixou o sítio abandonado para ela? Dona Marlene não riu, mas seu rosto mostrava uma satisfação mal disfarçada. Bem, suponho que seja apropriado. É o que ela merece, afinal. O advogado continuou, impassível. Há uma observação adicional do testador. A propriedade não pode ser vendida por um período de 2 anos após o falecimento. A senhora Alice tem posse integral, mas com cláusula de inalienabilidade temporária. Patrícia riu mais alto agora. Ou seja, ela nem pode vender aquela pocilga para tirar algum dinheiro. Que generosidade! Senti as bochechas queimarem. Não pela herança em si, eu não esperava nada, mas pela humilhação deliberada. Tiago havia deixado para a mãe e a irmã os bens valiosos, líquidos, rentáveis. Para mim, uma propriedade abandonada que não podia nem ser vendida. Era como se ele tivesse dito: você não vale nada. Há mais alguma coisa? Perguntei, a voz tremendo. O advogado folheou os papéis e negou. Não, senhora. Esses são os termos principais. Naturalmente, há questões burocráticas a serem resolvidas, inventário, transferências, mas isso levará alguns meses. Por ora, as chaves da propriedade rural já estão em posse da senhora Alice. O senhor Tiago as deixou comigo com instruções para entregá-las imediatamente após a leitura do testamento. Ele estendeu um envelope pardo. Dentro, um molho de chaves antigas e enferrujadas, presas por uma argola de metal. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Dona Marlene se levantou, alisando o vestido. Bem, Alice, acho que está tudo resolvido então. Você tem sua herança. Sugiro que vá visitá-la logo. Quem sabe consegue vender depois que passar o prazo. Aquele lugar não vale muito, mas sempre é alguma coisa. Patrícia também se levantou, pegando a bolsa de grife. Alice, foi bom te conhecer. Cuide-se. O tom era de despedida definitiva, como se eu fosse um capítulo encerrado na vida delas. Eu também me levantei, apertando o envelope contra o peito. Obrigada, Dr. Henrique. Vou precisar de uma cópia do testamento? Já está providenciada, ele disse, entregando uma pasta. Tudo está aqui. Qualquer dúvida, meu contato está no cartão. Saí daquela casa sem olhar para trás. Entrei no meu carro velho, um Gol branco do ano 2008, e simplesmente fiquei ali, mãos no volante, olhando para o envelope com as chaves. Sítio dos Ipês. Um lugar que eu visitara apenas 2 vezes na vida, sempre de passagem, sempre de forma rápida. Por que Tiago tinha feito aquilo? Por que me deixar justamente aquele lugar, com uma cláusula estranha de não poder vender? Será que era uma forma de me humilhar postumamente? Ou havia algo mais? Dirigi de volta para casa no piloto automático. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos contraditórios. Parte de mim estava magoada, sentindo-se rejeitada. Outra parte estava confusa, tentando entender a lógica por trás daquela decisão. E uma terceira parte, pequena mas insistente, sussurrava que havia algo errado naquela história toda. Cheguei em casa já escurecendo. Acendi as luzes, joguei a bolsa no sofá e fui direto para o quarto. Abri o armário de Tiago. Suas roupas ainda estavam lá, exatamente como ele as deixara. Passei a mão pelos cabides, sentindo o tecido das camisas que ele usava. Ainda tinha seu cheiro, aquele perfume amadeirado que ele adorava. Sentei na cama e abri a pasta que o advogado me dera. Li o testamento inteiro, palavra por palavra. Estava tudo lá, formalizado, registrado, legal. Tiago tinha mesmo deixado aquele sítio para mim, com a tal cláusula de inalienabilidade por 2 anos. Mas por quê?
Quanto mais eu pensava, menos fazia sentido. Então lembrei das últimas palavras dele. Alice, eu te amo mais do que tudo nessa vida. Confie em mim, sempre. Confie em mim? Por que ele diria isso? Confiar no quê? Ele sabia que ia morrer. Sabia que eu ficaria sozinha. Sabia que a família dele me desprezava. Será que aquilo era algum tipo de mensagem? Decidi que precisava ir ao sítio. Não importava se fosse de noite, se estivesse abandonado, se fosse perigoso. Eu precisava entender. Peguei uma lanterna, joguei algumas coisas em uma mochila, vesti um moletom e saí. A propriedade ficava em Santa Luzia, cerca de 40 minutos de Belo Horizonte pelo anel rodoviário. Já passava das 8 da noite quando peguei a estrada. O caminho era escuro, pouco iluminado. Segui pelo GPS até a estrada de terra que levava ao sítio. A entrada era marcada por um portão de ferro enferrujado, destrancado. Empurrei o portão, que gemeu nos gonzos, e entrei com o carro devagar pela trilha esburacada. A casa apareceu ao longe, uma silhueta escura contra o céu estrelado. Estacionei em frente à varanda. Desliguei o motor e fiquei ali alguns segundos, apenas observando. A casa era grande, de arquitetura antiga, com paredes de pedra e telhado colonial. Tinha uma varanda ampla com colunas de madeira, janelas altas com venezianas fechadas e uma porta principal de madeira maciça. Tudo estava mergulhado em silêncio e escuridão. Peguei a lanterna e o molho de chaves e desci do carro. O ar estava frio, típico de noite de outono em Minas. Subi os degraus da varanda devagar, testando cada tábua antes de colocar o peso. Algumas estalavam, mas pareciam firmes. Cheguei à porta e comecei a testar as chaves. A terceira funcionou. A fechadura girou com dificuldade e a porta se abriu, revelando um corredor escuro. Acendi a lanterna e entrei. O cheiro de mofo era forte, misturado com algo que eu não conseguia identificar. Talvez terra, talvez madeira velha, talvez apenas o tempo acumulado. O feixe de luz revelou móveis cobertos por lençóis brancos, quadros nas paredes com molduras antigas, um lustre de cristal empoeirado no teto. Caminhei devagar pelo corredor, iluminando cada cômodo. Sala de estar à esquerda, sala de jantar à direita, corredor seguindo para os quartos. Tudo estava como congelado no tempo, coberto por uma camada de poeira. Não havia sinais de que alguém tivesse estado ali recentemente. Mas Tiago vinha aqui todo fim de semana. Onde ele ficava? Continuei explorando. Passei pela cozinha antiga, com fogão a lenha e uma mesa rústica de madeira. Cheguei aos quartos. O primeiro estava vazio, apenas uma cama de casal coberta e um armário. O segundo era menor, com uma cama de solteiro. O terceiro estava trancado. Tentei abrir, mas a porta não cedeu. Olhei o molho de chaves. Havia uma menor, diferente das outras. Tentei na fechadura e funcionou. A porta se abriu revelando não um quarto, mas um escritório. E este cômodo era diferente de todos os outros. Não tinha poeira. Os móveis não estavam cobertos. Havia uma escrivaninha de madeira, uma estante com livros, um computador desktop antigo, papéis organizados, canetas em um porta-canetas. E o mais impressionante, o cheiro. Aquele cheiro de tabaco de cachimbo que Tiago adorava, misturado com o perfume dele. Meu coração disparou. Ele tinha estado ali, recentemente. Aquele escritório era o lugar onde Tiago passava seus fins de semana. Mas fazendo o quê? Aproximei-me da escrivaninha. Havia uma pilha de papéis organizados, uma caneta tinteiro cara que eu havia dado de presente para ele no aniversário, e uma foto nossa emoldurada. Na foto, estávamos na praia, abraçados, sorrindo. Era do ano anterior, antes do diagnóstico. Sentei na cadeira e comecei a examinar os papéis. A maioria eram rascunhos, anotações sobre projetos da construtora. Nada muito relevante. Mas então encontrei uma pasta de plástico azul, com uma etiqueta escrita à mão. Projeto A. Abri a pasta. Dentro havia plantas baixas, orçamentos de obra, fotos de terrenos e uma carta. Uma carta endereçada a mim. Com mãos trêmulas, abri o envelope. A letra era de Tiago. Aquela caligrafia inclinada e firme que eu conhecia tão bem. A carta dizia: Minha amada Alice,
Se você está lendo isso, significa que me foi e você encontrou este lugar. Perdoe-me por todo o mistério, mas eu precisava ter certeza de que apenas você chegaria até aqui. O que vou te contar agora vai mudar tudo. Mas antes, preciso que você confie em mim, como sempre confiou. Vá até a estante, terceira prateleira da esquerda. Atrás dos livros de poesia que você me deu, há um envelope marrom. Pegue-o e leia tudo. Depois, procure pela caixa de ferramentas no armário da cozinha. Dentro dela, no fundo falso, há algo que pertence a você. Eu te amo, sempre te amei. E tudo o que fiz foi para te proteger. Seu eterno Tiago. Rele a carta 3 vezes, tentando processar. Projeto A. Envelope marrom. Caixa de ferramentas. Fundo falso. Proteger de quê? Do que ele estava me protegendo? Levantei rapidamente e fui até a estante. Terceira prateleira da esquerda. Lá estavam os 3 livros de poesia que eu havia dado de presente para Tiago. Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Fernando Pessoa. Puxei os livros e, realmente, havia um envelope marrom grande atrás deles. Peguei o envelope com cuidado, como se fosse explodir. Estava pesado. Voltei para a escrivaninha e abri. Dentro, havia vários documentos. O primeiro era uma escritura. Conforme lia, meus olhos se arregalavam. Era a escritura de um terreno de 1.000 metros quadrados em uma região nobre de Belo Horizonte, bairro Mangabeiras, registrado em meu nome. Meu nome completo, meu CPF. A data do registro era de 4 meses atrás. Continuei folheando. Havia aprovação de projeto arquitetônico na prefeitura para a construção de uma residência unifamiliar naquele terreno. Orçamento detalhado de obra. Contratos assinados com fornecedores. Cronograma de construção. E, por último, uma carta do banco confirmando a abertura de uma conta poupança em meu nome, com um depósito inicial de R$500 mil. Não conseguia respirar direito. R$500 mil? Um terreno no Mangabeiras? Projeto aprovado? Aquilo não fazia sentido. De onde Tiago tinha tirado esse dinheiro? Como ele havia feito tudo isso sem eu saber? E por que esconder? Continuei lendo os documentos. Havia também apólices de seguro de vida. 3 delas. Cada uma de R$200 mil. Todas com Alice Ferreira Costa como beneficiária. Total de R$600 mil em seguros. Mais os R$500 mil na poupança. Mais o terreno, que devia valer pelo menos R$800 mil. Estávamos falando de quase R$2 milhões. Minha cabeça girava. Tiago tinha feito tudo isso em segredo, nos últimos meses de vida, enquanto lutava contra um câncer terminal. Mas por que esconder? Por que não me contar? Então lembrei da cláusula do testamento. O sítio não podia ser vendido por 2 anos. Ele queria ter certeza de que eu viria até aqui. Queria que eu encontrasse tudo isso. Mas por que tanto segredo? Peguei a carta de novo e reli. Tudo o que fiz foi para te proteger. A proteger de quem? Da família dele? Será que Dona Marlene e Patrícia não sabiam de nada disso? Obviamente não, senão teriam contestado o testamento. Aquele dinheiro, aquele terreno, aqueles seguros, nada disso havia sido mencionado na leitura. Tiago tinha escondido tudo, inclusive da própria família. Levantei e fui correndo para a cozinha. Procurei no armário embaixo da pia até encontrar uma caixa de ferramentas vermelha, enferrujada. Coloquei-a sobre a mesa e abri. Ferramentas antigas, chaves de fenda, alicate, martelo. Tirei tudo. No fundo da caixa havia uma divisória de madeira. Não parecia fazer parte do design original. Forcei com a unha até conseguir levantar. Embaixo, um compartimento secreto. E dentro dele, um pequeno estojo de veludo azul. Meu coração quase parou. Abri o estojo. Era um anel. Um anel de noivado lindo, de ouro branco, com um diamante solitário que brilhava mesmo na luz fraca da lanterna. Havia um bilhete dobrado dentro do estojo. Abri com dedos trêmulos. A letra de Tiago dizia: Alice, este é o anel que eu ia te dar no dia que pedi você em casamento oficial. Comprei há 1 ano, mas então veio o diagnóstico e tudo mudou. Não tive coragem de te pedir em casamento sabendo que ia te deixar viúva tão cedo. Mas quero que você saiba que sempre te considerei minha esposa, em todos os sentidos. Use este anel.
E lembre que você foi e sempre será a única dona do meu coração. O resto das instruções está no pendrive que deixei junto com os documentos. Há uma senha. Nossa data. Você sabe qual. Te amo infinito. T. Chorei. Chorei tanto que precisei sentar no chão da cozinha. Segurava aquele anel enquanto as lágrimas caíam sem controle. Tiago tinha planejado tudo. Cada detalhe. Ele sabia que ia morrer e usou os últimos meses da vida não para se lamentar, mas para construir um futuro para mim. Um futuro que a família dele jamais saberia. Voltei ao escritório e procurei o pendrive. Estava em uma gaveta lateral da escrivaninha, dentro de uma caixinha junto com um papel. Senha. 508 de 15 de agosto de 2019. O dia em que nos conhecemos, na fila da cantina da faculdade. Eu tinha esquecido meu cartão e ele pagou meu almoço. Começamos a conversar e não paramos mais. Liguei o computador. Era antigo, mas funcionava. Inseri o pendrive e digitei a senha. Ele abriu revelando 3 pastas: documentos financeiros, projeto casa e vídeo para Alice. Meu coração apertou ao ver a terceira pasta. Cliquei nela. Havia um único arquivo de vídeo, datado de 3 meses atrás. Respirei fundo e dei play. A imagem surgiu na tela. Era Tiago, sentado naquele mesmo escritório, naquela mesma cadeira onde eu estava agora. Ele estava muito magro, o rosto pálido, os olhos fundos, mas estava sorrindo. Aquele sorriso que eu amava. Ele começou a falar. Oi, meu amor. Se você está vendo isso, conseguiu seguir todas as pistas. Sabia que conseguiria. Você é a pessoa mais inteligente que conheço, mesmo quando duvida de si mesma. Ele pausou, como se estivesse medindo as palavras. Alice, eu preciso te contar algumas coisas que nunca tive coragem de dizer pessoalmente. Sobre minha família, sobre dinheiro, sobre o motivo de eu ter escondido tudo de você. Ele suspirou fundo. Minha mãe e minha irmã não são as pessoas que parecem ser. Sei que você sempre soube que elas não gostavam de você. Mas é pior que isso. Elas são calculistas, manipuladoras e extremamente gananciosas. Quando meu pai morreu há 10 anos, elas sugaram cada centavo que ele deixou. Brigaram até pelos retratos de família. Foi horrível. E eu sempre soube que quando eu morresse, elas fariam o mesmo. Tiago tossiu, levou a mão ao peito, continuou. Por isso, nos últimos 2 anos, eu comecei a desviar recursos. Nada ilegal, tudo dentro da lei. Minha parte na construtora sempre me gerou dividendos bons. Em vez de reinvestir, comecei a guardar. Abri contas em meu nome, investi, multipliquei. Comprei aquele terreno para nós, com a ideia de construir nossa casa dos sonhos. Então veio o diagnóstico. Ele limpou uma lágrima que escorreu. Quando descobri que ia morrer, tive que repensar tudo. Não podia simplesmente deixar tudo para você no testamento oficial. Minha mãe contestaria, inventaria histórias, diria que você me manipulou, que eu não estava em sã consciência. Conheço minha família, Alice. Elas destruiriam você na justiça e embolsariam tudo. Tiago se inclinou para a câmera. Por isso, fiz diferente. Transferi tudo para seu nome antes de morrer. O terreno está escriturado para você há 4 meses. A conta poupança foi aberta há 3 meses. Os seguros foram contratados há 6 meses, logo depois do diagnóstico. Tudo legalmente em seu nome. Elas não sabem de nada. E quando descobrirem, não poderão fazer nada, porque tudo foi feito enquanto eu estava vivo e lúcido. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. O testamento que o advogado leu é real, mas é só fachada. Deixei para minha mãe e minha irmã exatamente o que elas merecem. As aparências. As ações da construtora que eu deixei para minha mãe valem pouco. A empresa está endividada. Os apartamentos que deixei para ela estão hipotecados. Tudo fachada. Em alguns meses, quando as dívidas vencerem, elas vão descobrir que herdaram um castelo de cartas. Eu estava boquiaberta. Tiago tinha armado tudo. Tinha deixado as duas achando que tinham herdado uma fortuna quando, na verdade, tinham herdado dívidas disfarçadas.
Quanto ao sítio, eu deixei para você com a cláusula de não vender por 2 anos, justamente porque sabia que isso as faria rir. Elas iam achar que você tinha levado a pior parte. E foi exatamente isso que aconteceu, não foi? Elas riram, te humilharam e te deixaram ir embora achando que tinham ganhado. Tiago se recostou na cadeira. Mas a verdade, meu amor, é que você ganhou. Este sítio é nosso refúgio. É onde construí todos os planos para te proteger. E mais importante, este sítio vale muito mais do que parece. A região de Santa Luzia está se desenvolvendo rapidamente. Há um projeto de condomínio de luxo sendo aprovado a menos de 2 quilômetros daqui. Quando isso for divulgado, o valor desta propriedade vai triplicar. Ele sorriu mais amplamente agora. Fiz minha lição de casa, Alice. Conversei com corretores, estudei o plano diretor da cidade, acompanhei as reuniões da Câmara Municipal. Este sítio, que parece abandonado e sem valor, vai valer mais de R$ 1 milhão em menos de 2 anos. E no testamento, coloquei a cláusula de inalienabilidade justamente para proteger você. Se pudesse vender imediatamente, minha mãe ia te pressionar, talvez até te ameaçar para conseguir a propriedade. Com a cláusula, você tem 2 anos de paz para deixar tudo se valorizar. Parei o vídeo por um momento. Precisava processar. Tiago não tinha me deixado um sítio sem valor. Tinha me deixado um investimento milionário. E tinha feito tudo sem que ninguém suspeitasse. Ele tinha usado seus últimos meses de vida não para se despedir, mas para construir uma fortaleza financeira ao meu redor. Voltei a dar play. Tiago continuava. Agora sobre o dinheiro e o projeto da casa. Os 500 mil na poupança são para você viver tranquila enquanto decide o que fazer. Pode terminar sua faculdade sem precisar trabalhar. Pode viajar, pode descansar e se curar desse luto que sei que vai ser duro. Os seguros de vida vão cair na sua conta nos próximos meses, quando as seguradoras processarem o óbito. Isso é mais 600 mil. Ele fez uma pausa. E o terreno no Mangabeiras com o projeto aprovado é para construir a casa que sempre sonhamos. Eu já paguei metade do orçamento de obra. Os contratos estão assinados. Você só precisa autorizar o início. Em 1 ano, você terá a casa dos nossos sonhos, livre de dívidas, no seu nome. Uma casa onde você pode morar, vender, alugar, fazer o que quiser. Tiago limpou outra lágrima. Sei que você deve estar confusa, talvez até brava comigo por ter feito tudo escondido. Mas eu precisava, Alice. Precisava te proteger delas. Minha mãe é capaz de coisas que você nem imagina. Ela destruiu casamentos, negócios, reputações. Não ia deixar que destruísse você também. Ele respirou fundo. Estava claramente cansado. Há uma última coisa. Na pasta Documentos Financeiros do pendrive, você vai encontrar todos os extratos, comprovantes, senhas de acesso às contas online, tudo organizadinho. Contratei um contador de confiança para te ajudar com impostos e burocracias. O contato dele está lá também. E tem um advogado, diferente do advogado da família, que sabe de tudo e vai te assessorar. Eles vão te ajudar em tudo. Tiago se inclinou mais perto da câmera. Alice, meu amor, eu sei que vou fazer falta. Sei que vai doer. Sei que tem noites que você vai chorar e se sentir sozinha. Mas quero que você saiba que cada segundo ao seu lado valeu a pena. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E se eu pudesse escolher viver tudo de novo sabendo que ia acabar assim, eu escolheria sem hesitar. Porque te ter, mesmo que por pouco tempo, valeu mais que uma vida inteira sem você. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Por favor, não se culpe por nada. Não pense que podia ter feito algo diferente. Você fez tudo certo. Me amou, me cuidou, esteve ao meu lado. Agora é hora de você viver, viajar, sorrir, conhecer gente nova e, quem sabe, um dia ser feliz de novo. Eu vou estar torcendo por você de onde eu estiver. Ele deu aquele sorriso que eu amava, mesmo com os olhos marejados. Ah, e sobre aquele anel que você encontrou. É para você usar quando se sentir pronta. Não precisa ser agora, mas quando usar, lembre-se. Você foi, é e sempre será minha esposa no coração. Te amo, Alice. Para sempre. Cuide-se. Viva. Seja feliz. Por mim. Por nós. A tela ficou preta. Fiquei ali sentada, em choque, por quanto tempo não sei dizer. Podia ser meia hora, podia ser 2 horas.
O computador entrou em modo de espera. A casa estava em silêncio absoluto. Apenas o som distante de grilos e o vento nas árvores. Olhei para o anel que ainda estava na minha mão. Coloquei-o no dedo. Serviu perfeitamente. Abri a pasta de documentos financeiros do pendrive. Estava tudo ali, meticulosamente organizado. Extratos bancários mostrando as transferências progressivas para a conta em meu nome, comprovantes de pagamento do terreno, contratos de seguro, projeto arquitetônico completo da casa, com cada detalhe que conversamos um dia, incluindo a biblioteca que eu sempre quis e o ateliê com vista para o jardim. Havia também um arquivo de texto chamado Leia-me Primeiro. Abri. Era uma carta mais longa, com instruções detalhadas. Tiago explicava que o contador, seu Maurício, estava ciente de toda a operação e tinha cópias de todos os documentos. Ele sabia que eu iria aparecer e estava esperando meu contato. O advogado, Dr. Roberto, também sabia de tudo e já tinha uma estratégia preparada caso Dona Marlene ou Patrícia tentassem questionar qualquer coisa. Tiago também explicava sobre a construtora. Ele tinha deliberadamente sobrecarregado a empresa com dívidas nos últimos 2 anos, usando empréstimos para pagar dividendos altos para os sócios, mas sem reinvestir na operação. Era uma bomba relógio. As ações que ele deixou para Dona Marlene seriam um fardo, não um presente. Em 6 meses, ela descobriria que tinha herdado dívidas maiores que os ativos. Quanto aos apartamentos deixados para Patrícia e Dona Marlene, estavam hipotecados em seu limite. As parcelas dos financiamentos eram altas, e quando elas tentassem acessar as contas do Tiago para pagar, descobririam que o dinheiro tinha sido legitimamente transferido para investimentos em vida. Investimentos esses que estavam todos em meu nome. Era genial. Cruel, talvez, mas genial. Tiago tinha passado os últimos 2 anos desmontando discretamente seu próprio patrimônio dentro da estrutura familiar e reconstruindo tudo em sigilo, em meu nome. E tinha feito tudo legalmente, de forma que não havia como contestar. Ele estava vivo, lúcido e no pleno direito de fazer o que quisesse com seu dinheiro. Olhei ao redor daquele escritório. Vi os livros na estante, os papéis organizados, a foto nossa sorrindo. Imaginei Tiago ali, sozinho, fim de semana após fim de semana, planejando tudo isso enquanto o corpo dele falhava. Ele devia estar com dor, cansado, assustado com a morte se aproximando. Mas em vez de desmoronar, ele construiu. Construiu uma fortaleza para me proteger. Peguei o celular. Eram 3 da manhã. Tinha passado horas ali sem perceber. Salvei todos os arquivos do pendrive no meu celular e no e-mail. Depois, guardei os documentos originais de volta no envelope. Tranquei tudo na gaveta da escrivaninha e guardei a chave comigo. Precisava ir para casa, dormir, processar tudo aquilo com calma. Mas antes de sair, voltei para o escritório uma última vez. Sentei na cadeira onde Tiago gravou o vídeo. Toquei a madeira da escrivaninha. Obrigada, sussurrei para o vazio. Obrigada por tudo. Por me amar. Por me proteger. Por ter pensado em mim até o último momento. Lágrimas escorreram de novo, mas eram diferentes agora. Não eram lágrimas de desespero, eram de gratidão. Saí da casa, tranquei tudo e voltei para o carro. A noite estava fria e estrelada. Olhei para o céu, procurando sentir a presença dele de alguma forma. Dirigir de volta para Belo Horizonte foi mais tranquilo que a vinda. Minha cabeça estava mais clara. Ainda tinha muitas emoções conflitantes, mas agora tinha também um plano, um propósito. Cheguei em casa quando o sol começava a nascer. Tomei um banho quente, coloquei um pijama limpo e me joguei na cama. Estava exausta física e emocionalmente. Mas antes de dormir, peguei o celular e enviei uma mensagem para o número do contador que Tiago havia deixado. Bom dia, seu Maurício. Sou Alice, esposa do Tiago. Encontrei os documentos. Podemos conversar esta semana? Obrigada. Dormi por 12 horas seguidas. Acordei meio zonza, mas mais descansada. Eram quase 6 da tarde. Peguei o celular e vi que seu Maurício havia respondido. Bom dia, Alice. Estava esperando seu contato. Podemos nos encontrar amanhã no meu escritório, às 10 da manhã? Endereço: Rua da Bahia, 1234, Sala 508, Centro.
Qualquer dúvida, me ligue. Maurício. Confirmei o encontro. Depois, liguei para o Dr. Roberto, o advogado. Ele também estava esperando e marcamos para a tarde seguinte. Tudo estava se encaixando exatamente como Tiago havia planejado. Era reconfortante e assustador ao mesmo tempo. Reconfortante porque ele tinha pensado em cada detalhe. Assustador porque mostrava o quanto ele conhecia a própria família e o quanto precisou se esforçar para me proteger delas. Passei o resto da tarde lendo e relendo todos os documentos que salvei no celular. O projeto da casa era lindo. 3 quartos, 4 banheiros, sala ampla com pé direito alto, cozinha gourmet, área de lazer com piscina e o melhor, a biblioteca com estante do chão ao teto e uma poltrona de leitura junto à janela. Era exatamente como eu sempre sonhei. Olhei as fotos do terreno. Era plano, bem localizado, com vista para a serra. Já tinha muro, portão, projeto aprovado. Faltava apenas autorizar o início da obra. Segundo o cronograma, a construção levaria 18 meses. Se começasse agora, em 2 anos eu estaria morando na minha casa própria. Na nossa casa, a casa que Tiago e eu sonhamos juntos. À noite, cozinhei algo simples, comi quase sem sentir o gosto, e fiquei na sala folheando fotos antigas nossas no celular. Tinham tantas memórias lindas. Viagens, jantares, noites de filmes no sofá, caminhadas no parque. Tínhamos tido tão pouco tempo juntos, mas tinha sido intenso, verdadeiro, profundo. Adormeci no sofá abraçada a uma almofada, com o celular ainda na mão exibindo uma foto nossa sorrindo. Na manhã seguinte, me arrumei com cuidado. Vesti uma calça jeans, uma blusa branca social e uma jaqueta preta. Prendi o cabelo, passei uma maquiagem leve. Coloquei o anel que Tiago deixou. Ainda me sentia estranha usando, mas ao mesmo tempo era reconfortante, como se ele estivesse comigo. Saí de casa às 9 para chegar com tempo no escritório do contador. O escritório ficava em um prédio antigo, mas bem cuidado no centro de Belo Horizonte. Subi até o 5º andar e encontrei a sala 508. Bati na porta e uma voz grave disse: "Entre." Abri e me deparei com um senhor de uns 65 anos. Cabelos brancos, óculos de aro fino, sorriso gentil. Ele se levantou e estendeu a mão. "Alice, imagino. Prazer, sou Maurício Silva. Sinto muito pela perda de Tiago. Ele era um rapaz excepcional." Apertei sua mão. "Obrigada, seu Maurício. Prazer em conhecê-lo." Ele indicou uma cadeira e me ofereceu café, que aceitei. Sentamos e ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. "Bem, vamos direto ao assunto. Tiago me procurou há 2 anos com um plano bastante específico. Ele queria reorganizar suas finanças de forma a proteger você, Alice, de qualquer interferência da família dele após sua morte." Maurício começou a explicar detalhadamente. Tiago tinha começado a desviar seus dividendos da construtora para contas pessoais há 2 anos. Investiu em títulos de renda fixa, ações, fundos imobiliários. Em paralelo, começou a endividar deliberadamente a construtora familiar, contraindo empréstimos com garantias cruzadas. As ações da empresa pareciam valiosas no papel, mas na verdade estavam comprometidas por dívidas. "Ele fez tudo dentro da lei", enfatizou Maurício. "Não há nada de ilegal. Ele tinha direito de gerenciar seus recursos como quisesse. E como sócio minoritário, tinha direito de votar em assembleias, aprovar empréstimos, tudo conforme o estatuto social da empresa. Sua mãe, que era a sócia majoritária, confiava nele e aprovava tudo o que ele sugeria." Maurício continuou. "Com o dinheiro que acumulou, Tiago comprou o terreno em seu nome, Alice, há 4 meses. Abriu a conta poupança em seu nome há 3 meses. Contratou os seguros de vida há 6 meses. Tudo documentado, registrado, legal. Quando ele faleceu, esses bens já eram seus. Não entraram no inventário porque não estavam em nome dele. Entendi a jogada. Era simples e brilhante. Tiago tinha transferido tudo antes de morrer, então tecnicamente não era herança. Era presente em vida, propriedade já registrada. "E o que acontece agora?" perguntei. "Agora você só precisa formalizar o acesso às contas e aguardar os pagamentos dos seguros, que devem sair em até 90 dias.
Quanto à casa, posso contatar a construtora hoje mesmo se você autorizar o início da obra. Pensei por um momento. Tiago tinha feito tudo, mas a decisão final era minha. Será que eu queria mesmo construir aquela casa? Morar lá sozinha sem ele? Ou seria melhor vender o terreno e usar o dinheiro para outra coisa? Respirei fundo. Não, aquela casa era nosso sonho. Eu ia construí-la. Por ele, por mim, por nós. Pode autorizar o início, disse com firmeza. Quero que a obra comece o quanto antes. Maurício sorriu. Ótimo, vou providenciar. Você vai precisar assinar alguns documentos, mas posso levar tudo para você assinar em casa, se preferir. Assinei o que era necessário ali mesmo. Maurício me entregou cópias de tudo e me passou os acessos online das contas. Saí do escritório sentindo-me mais segura, mais no controle. À tarde, fui ao escritório do Dr. Roberto, o advogado. Ele era mais jovem que Maurício, uns 40 anos, sério, mas cordial. Confirmou tudo que Maurício havia dito e acrescentou: Alice, há uma grande chance de que nos próximos meses, quando as dívidas da construtora vencerem, Dona Marlene e Patrícia tentem te responsabilizar de alguma forma ou contestem as transferências que Tiago fez para você. Mas pode ficar tranquila, não tem base legal para isso. Tiago estava em plena capacidade mental quando fez as transferências, explicou o Dr. Roberto. Há laudos médicos, assinados por 3 médicos diferentes, atestando sua lucidez. Ele se precaveu. Além disso, as transferências foram graduais, ao longo de 2 anos, o que mostra planejamento legítimo, não impulso de última hora. Senti um alívio enorme. Tiago realmente tinha pensado em tudo. E sobre o testamento? Perguntei. As ações da construtora, os apartamentos, eles vão descobrir que está tudo comprometido? Dr. Roberto assentiu. Sim, provavelmente em 3 a 6 meses, quando as parcelas dos financiamentos e os empréstimos empresariais vencerem. Vão tentar acessar contas de Tiago para pagar, mas vão descobrir que não há saldo. Então vão perceber que foram ludibriadas. Elas podem me processar? Perguntei receosa. Podem tentar, respondeu o advogado. Mas não vão ganhar. Tiago não cometeu nenhum crime. Apenas administrou mal o próprio negócio enquanto protegia seus recursos pessoais. É perfeitamente legal. No máximo, elas vão ter que arcar com as dívidas que aceitaram ao receberem a herança, ou renunciar à herança, o que seria uma humilhação pública. Sorri pela primeira vez em dias. Tiago tinha literalmente armado uma cilada perfeita. Dona Marlene e Patrícia tinham herdado uma bomba relógio, e quando explodisse, não teriam ninguém para culpar além da própria ganância. Saí do escritório do advogado sentindo-me mais leve. A tarde estava bonita, ensolarada. Decidi caminhar um pouco pelo centro antes de voltar para casa. Enquanto caminhava, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? A voz do outro lado era de uma mulher, formal. Bom dia. Falo com Alice Ferreira Costa? Sim, sou eu. Meu nome é Carla. Sou da seguradora Vida Plena. Estou ligando para informar que o processo de sinistro referente ao falecimento do Sr. Tiago foi aprovado. O valor de R$ 200 mil será depositado em sua conta em até 5 dias úteis. Agradeci e desliguei. O primeiro seguro já estava sendo processado. Nos próximos meses, os outros 2 também seriam pagos. 6 meses atrás, eu era professora de português em uma escola particular, ganhando R$ 2 mil por mês, morando de aluguel, sem perspectiva de ter casa própria tão cedo. Agora, eu tinha um terreno no Mangabeiras, 500 mil na poupança, 600 mil em seguros a receber, um sítio que valorizaria para mais de 1 milhão, e uma casa em construção. Era surreal. Parte de mim ainda não acreditava. Outra parte se sentia culpada, como se não merecesse tudo aquilo. Mas então, lembrei das palavras de Tiago no vídeo. Você fez tudo certo. Me amou. Me cuidou. Esteve ao meu lado. Ele queria que eu tivesse essa vida. Tinha trabalhado duro para me dar essa segurança. Recusar seria desrespeitar o sacrifício dele. Cheguei em casa no finalzinho da tarde. Sentei no sofá e liguei a TV. Mas não prestava atenção. Minha cabeça estava longe. Pensava no futuro. O que eu faria com tudo isso? Continuaria dando aulas? Viajaria? Investiria em algo?
Tiago tinha me dado liberdade para escolher. Liberdade financeira, algo que nunca tive. Decidi que precisava voltar ao sítio. Não para procurar mais pistas, mas para me conectar com o lugar. Afinal, aquele era o refúgio que Tiago construiu para nós. O lugar onde ele passou seus últimos meses planejando meu futuro. Eu precisava honrar isso. No dia seguinte, acordei cedo. Preparei uma mochila com água, lanche, uma manta e segui para Santa Luzia. Desta vez, cheguei de dia. O sítio parecia diferente sob a luz do sol. Menos assustador, mais acolhedor. A vegetação estava crescida, mas tinha um charme rústico. A casa, apesar de antiga, era sólida, bem construída. Estacionei e dessa vez explorei a área externa. Caminhei até a represa nos fundos. A água estava limpa, reflexo do céu azul. Tinha patos selvagens nadando. Era lindo. Sentei em uma pedra à beira da represa e fiquei ali, apenas observando. Imaginei Tiago sentado ali também, nos fins de semana, talvez pescando, talvez apenas pensando. Senti uma presença, não física, mas emocional, como se ele estivesse ali comigo, dizendo que estava tudo bem, que eu ia ficar bem. Chorei de novo, mas eram lágrimas de aceitação. Ele se foi, mas deixou tanto de si em cada detalhe daquele lugar. Voltei para a casa e fui direto ao escritório. Dessa vez, acendi todas as luzes, abri as janelas, deixei o ar fresco entrar, peguei um pano e limpei a poeira da escrivaninha. Organizei os papéis que ele havia deixado. Senti como se estivesse cuidando do espaço dele, honrando sua memória. Enquanto limpava, encontrei um caderno de couro em uma das gavetas. Abri o caderno. Era um diário. A letra de Tiago preenchia as páginas. Comecei a ler. Eram anotações dos últimos meses de vida dele. Sobre o tratamento, sobre as dores, sobre o medo da morte. Mas também sobre esperança, sobre amor, sobre mim. Em uma entrada de 3 meses atrás, ele escreveu: Alice não sabe, mas ela me salvou. Não da morte, disso não há salvação, mas salvou minha alma. Me fez acreditar que o amor vale a pena, mesmo sabendo que vai acabar. Vou usar o tempo que me resta para retribuir, para garantir que ela nunca mais precise de nada. Continuei lendo, página após página. Tiago detalhava cada etapa do plano. Como descobriu que a construtora estava frágil e decidiu usar isso a favor. Como negociou com Maurício para estruturar as transferências. Como estudou o mercado imobiliário para escolher o melhor terreno. Como desenhou cada cômodo da casa pensando no que eu gostava. Era apaixonante e doloroso ao mesmo tempo. Na última página do diário, datada de 1 semana antes da morte dele, estava escrito: Estou cansado, dói muito, mas está tudo pronto. Alice está protegida. Minha família vai colher o que plantou. Espero que ela me perdoe por todo o segredo. Espero que ela entenda que foi por amor. Alice, se um dia ler isso, saiba. Você foi minha maior bênção. Te amo. Sempre. Tiago. Fechei o caderno e abracei contra o peito. Fiquei ali, sentada no chão daquele escritório, segurando as últimas palavras dele. Perdoava? Claro que perdoava. Como não perdoar alguém que usou as últimas forças para me proteger? Como não perdoar alguém que me amou tão profunda e desinteressadamente? Ele tinha sido meu anjo da guarda, meu protetor, mesmo depois de partir. Guardei o diário na mochila. Aquilo era um tesouro que eu ia preservar para sempre. Saí da casa, mas dessa vez não tranquei tudo. Deixei algumas janelas abertas para arejar. Decidi que ia reformar aquele lugar, transformar em um verdadeiro refúgio. Um lugar onde eu pudesse vir para descansar, refletir, me conectar com a memória de Tiago. Talvez até morar lá eventualmente, quando a solidão da cidade ficasse pesada demais. Voltei para Belo Horizonte com o coração mais leve. As semanas seguintes foram corridas. O primeiro seguro caiu na conta. Depois o segundo. Depois o terceiro. Juntando com os 500 mil da poupança, eu tinha mais de R$ 1 milhão disponíveis. Era uma quantia que eu jamais imaginei ter. Investi a maior parte conforme orientação de Maurício, deixando apenas uma reserva de emergência mais folgada. A obra da casa começou. Recebi fotos semanais do progresso.
Ver as fundações sendo feitas, as paredes subindo, o telhado sendo colocado, era emocionante e melancólico. Tiago deveria estar ali comigo, escolhendo cores de tinta, decidindo pisos, discutindo cada detalhe. Mas ele estava, de certa forma. Estava no projeto, nas escolhas que fizemos juntos em conversas casuais, nos sonhos que compartilhamos. 3 meses após a morte de Tiago, recebi uma ligação inesperada. Era Patrícia, a irmã dele. Sua voz estava alterada, quase histérica. Alice, precisamos conversar. É urgente. Pode vir até a casa da minha mãe hoje? Hesitei. Não tinha vontade nenhuma de ver aquelas mulheres de novo. Mas a curiosidade falou mais alto. Pode ser daqui a 1 hora? Perguntei. Sim, por favor. É importante. Cheguei na mansão onde morava Dona Marlene. Patrícia me recebeu na porta, visivelmente nervosa. Entramos na sala onde 3 meses antes tinha ocorrido a leitura do testamento. Dona Marlene estava sentada no sofá, mas a cena era bem diferente da última vez. Ela estava sem maquiagem, cabelo desarrumado, roupa simples. Parecia ter envelhecido 10 anos. Não havia mais aquele ar de superioridade. Alice, sente-se, por favor, disse Patrícia, quase implorando. Sentei, tensa. Dona Marlene me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Raiva, desespero, vergonha. O que está acontecendo? Perguntei diretamente. Patrícia trocou um olhar com a mãe e começou. Nós descobrimos algumas coisas. Sobre a construtora, sobre os apartamentos, sobre as finanças de Tiago. Fingi surpresa. Que coisas! Dona Marlene suspirou pesadamente. A construtora está quebrada, Alice, cheia de dívidas. Os apartamentos que ele deixou estão hipotecados até o teto. Não há dinheiro. Não há nada. Nós herdamos um monte de dívidas. Ela quase cuspiu as últimas palavras, como se fossem veneno. Mantive a expressão neutra. Sinto muito ouvir isso. Patrícia se inclinou para a frente, desesperada. Alice, você precisa nos ajudar. Sei que Tiago deixou aquele sítio para você. A região está se valorizando. Se você vender, pode nos emprestar o dinheiro para pagar as dívidas. Podemos fazer um contrato, pagar de volta com juros, qualquer coisa. Por favor. Então era isso. Elas tinham descoberto que foram enganadas e agora vinham me pedir ajuda. A ironia era deliciosa. Respirei fundo, escolhendo bem as palavras. Patrícia, Marlene, sinto muito pela situação de vocês. De verdade. Mas o sítio tem uma cláusula de inalienabilidade. Eu não posso vender por 2 anos. Tiago deixou determinado assim no testamento. Dona Marlene bateu a mão no braço do sofá. Isso é uma desculpa. Você pode entrar na justiça para derrubar essa cláusula. Com um bom advogado consegue. Neguei com a cabeça. Não vou fazer isso. Tiago deixou dessa forma por algum motivo. Vou respeitar a vontade dele. Patrícia estava quase chorando agora. Alice, por favor, nós vamos perder tudo. A mansão, os carros, tudo. Você não pode ficar aí assistindo a gente afundar. Algo dentro de mim endureceu. Lembrei da noite em que fui expulsa sob a chuva, da humilhação, das risadas delas. Levantei-me. Vocês têm razão. Eu não posso ficar assistindo. Mas não porque vou ajudar. Porque não é minha responsabilidade. Vocês herdaram o que Tiago deixou para vocês. Eu herdei o que ele deixou para mim. Se ele estruturou as coisas de forma que vocês ficassem em má situação, talvez vocês devessem refletir sobre o porquê. Dona Marlene ficou vermelha. Você está insinuando o quê? Que meu filho me sabotou de propósito? Mantive a calma. Estou dizendo que Tiago era inteligente. Se ele fez algo, tinha motivos. E não cabe a mim consertar as consequências das escolhas de vocês. Caminhei em direção à porta. Patrícia me seguiu. Alice, espera. Por favor, continuar. Nós podemos conversar melhor, negociar algo. Virei-me para ela. Patrícia, quando vocês leram o testamento e descobriram que eu tinha herdado apenas um sítio velho, vocês riram. Riram na minha cara. Me trataram como lixo. E agora que descobriram que a herança de vocês não vale nada, vêm pedir ajuda? Desculpa, mas não. Saí sem olhar para trás. Ouvi Dona Marlene gritando algo, mas não parei.
Entrei no carro e dirigi para casa, as mãos tremendo no volante. Não sentia prazer com o sofrimento delas. Não era esse tipo de pessoa. Mas também não ia salvá-las. Elas tinham feito escolhas. Tiago tinha feito escolhas. Eu apenas estava vivendo as consequências. Assim como elas. A diferença é que Tiago me amava e as protegeu dentro do possível. A elas, ele deixou a lição que mereciam. Os meses seguintes foram de muito crescimento pessoal. Voltei a dar aulas, mas agora de forma mais leve, sem a pressão financeira. Comecei terapia para lidar com o luto. Viajei para alguns lugares que Tiago e eu queríamos conhecer juntos. Fui ao Rio de Janeiro, a Fernando de Noronha, a Gramado. Cada viagem era uma homenagem a ele e uma reconexão comigo mesma. A obra da casa avançava bem. Em um ano, estava praticamente pronta. Visitava o canteiro toda semana. Via os cômodos tomando forma, a biblioteca ficando linda, o ateliê com a janela enorme dando para o jardim. Era emocionante e doloroso. Toda vez que ia lá, conversava com Tiago em pensamento, contando as novidades, agradecendo mais uma vez. O sítio também passei a frequentar regularmente. Contratei um caseiro para cuidar da propriedade. Reformei a casa principal, troquei encanamentos, pintei as paredes, arrumei o telhado. O escritório de Tiago mantive intocado, como uma espécie de santuário. Mas o resto da casa transformei em um lugar acolhedor. Passei a ir lá nos fins de semana, buscando a paz que Tiago encontrava ali. Certa vez, enquanto estava na varanda do sítio tomando café e olhando a represa, pensei em tudo o que tinha acontecido. 6 meses atrás, eu estava perdida, destruída, achando que o amor da minha vida tinha me abandonado. Hoje, eu tinha segurança financeira, 2 imóveis maravilhosos e a certeza de que fui profundamente amada. A dor da perda continuava, mas era suportável agora. 1 ano e meio após a morte de Tiago, a casa no Mangabeiras ficou pronta. Era ainda mais linda do que nas fotos do projeto. Contratei uma decoradora para mobiliar conforme o estilo que eu gostava. Quando tudo estava pronto, fiz uma pequena cerimônia privada. Acendi uma vela na sala, coloquei uma foto de Tiago na estante e falei em voz alta. Nossa casa está pronta, amor. Obrigada por tudo. Prometo que vou ser feliz aqui. Por nós dois. Mudei para a casa nova e foi como começar uma vida nova. Cada cômodo tinha a energia boa de um recomeço. Montei minha biblioteca, organizei meus livros, coloquei plantas em todos os cantos. O ateliê transformei em um escritório onde comecei a escrever. Sempre quis escrever um livro. Agora tinha tempo e estrutura para isso. Comecei a escrever sobre amor, perda, recomeço. Sobre Tiago, sobre nós, sobre a jornada que vivi. Quanto a Dona Marlene e Patrícia, soube por terceiros que realmente perderam tudo. A construtora faliu. A mansão foi leiloada para pagar dívidas. Os apartamentos foram retomados pelo banco. Elas tiveram que se mudar para um apartamento pequeno alugado em um bairro mais simples. A queda foi estrondosa e muito comentada nos círculos sociais que frequentavam. Não tive contato com elas novamente. Soube que Patrícia tentou conseguir emprego, mas sem qualificação profissional e com a reputação manchada pelo escândalo financeiro da família, foi difícil. Dona Marlene, orgulhosa demais para pedir ajuda, simplesmente desapareceu do radar social. Para ser sincera, não senti pena nem satisfação. Apenas indiferença. Elas eram um capítulo encerrado da minha vida. 2 anos após a morte de Tiago, voltei à Itália. Sim, havia uma conexão com a Itália que eu ainda não tinha contado. No mesmo envelope da passagem aérea que encontrei no sítio, havia uma carta menor que não mencionei antes. Nela, Tiago explicava que tinha comprado aquela passagem como um plano B, caso algo desse errado com o plano principal. A Itália tinha um significado especial. Era o lugar onde queríamos passar nossa lua de mel. Tínhamos estudado juntos italiano online, planejado visitar Roma, Veneza, Florença, a Toscana. Era nosso sonho. Tiago comprou a passagem com a ideia de que, se eu precisasse fugir rápido de alguma perseguição da família dele, a Itália seria meu refúgio seguro. Ele tinha até contatado um advogado italiano, preparando documentos caso eu precisasse ficar lá por um tempo.
Mas como tudo correu conforme o plano principal, não precisei usar aquela passagem original. Ela venceu. Porém, 2 anos depois, quando estava mais curada, mais forte, decidi fazer a viagem que planejamos juntos. Comprei uma nova passagem e fui. Passei um mês inteiro viajando pela Itália. Visitei cada lugar que tínhamos marcado no mapa. Comi as comidas que queríamos experimentar. Vi os museus que queríamos conhecer. Em Florença, sentada em frente à estátua de Davi, chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter amado e sido amada tão intensamente. Gratidão por Tiago ter me dado a chance de viver essa experiência, mesmo sem ele ao meu lado fisicamente. Senti que ele estava comigo de alguma forma, sorrindo, feliz por eu estar vivendo. Voltei ao Brasil renovada. Terminei de escrever meu livro e o publiquei de forma independente. Não foi um best-seller, mas tocou algumas pessoas que passavam por luto e precisavam de esperança. Recebi mensagens lindas de leitoras dizendo que minha história as ajudou a seguir em frente. Isso me deu um propósito novo. Comecei a dar palestras sobre luto, amor e recomeço. 3 anos após a morte de Tiago, conheci alguém. Não estava procurando, mas aconteceu. Ele se chamava Rafael, professor de história, divorciado, pai de uma menina de 6 anos. Nos conhecemos em uma palestra que dei em uma universidade. Ele estava na plateia. Depois veio conversar. Trocamos contatos. Começamos a conversar. Lentamente, naturalmente, nasceu algo. No começo me senti culpada, como se estivesse traindo Tiago. Mas então lembrei das palavras dele no vídeo. E se algum dia seu coração encontrar alguém mais e decidir amar de novo, está bem. De verdade, não estarei com ciúmes. Só quero que seja feliz. Ele tinha me dado permissão. Mais que isso, tinha me encorajado. Decidi permitir-me sentir. Rafael era gentil, paciente, respeitoso. Entendia meu passado. Não tinha ciúmes do fantasma de Tiago. Pelo contrário, respeitava profundamente o amor que tive e o que Tiago fez por mim. Nosso relacionamento cresceu devagar, sólido, maduro. Não era o amor arrebatador da juventude que tive com Tiago. Era um amor mais sereno, construído com calma, com respeito mútuo. Hoje, 5 anos após a morte de Tiago, vivo na casa que ele projetou para nós. Rafael mora comigo agora. Sua filha, Laura, passa os fins de semana aqui. Montamos uma vida juntos. No escritório, mantenho a foto de Tiago na estante. Rafael nunca pediu para tirar. Ele entende que Tiago é parte da minha história, da minha jornada, de quem eu sou hoje. O sítio continua sendo meu refúgio. Vou lá quando preciso de silêncio, de conexão comigo mesma, de conversar com Tiago em pensamento. O escritório dele permanece intocado. É meu espaço sagrado. Rafael respeita isso. Às vezes vou lá sozinha, sento na cadeira de Tiago, leio trechos do diário dele e agradeço. Agradeço por tudo que ele me deu, por tudo que me ensinou, por ter me amado tão completamente. Quanto ao dinheiro, administro com sabedoria. Invisto bem, doei parte para instituições de apoio a pacientes com câncer e vivo confortavelmente sem extravagâncias. Continuo dando aulas porque gosto, não porque preciso. Escrevo quando me inspiro. Viajo quando sinto vontade. Vivo livre, exatamente como Tiago quis que eu vivesse. Se eu pudesse voltar no tempo e escolher ter mais anos com Tiago ou viver tudo o que vivi depois dele, não sei o que escolheria. Porque o que ele me deu foi mais que tempo. Foi amor verdadeiro. Foi proteção. Foi liberdade. Foi uma lição sobre como amar alguém não é prendê-la, mas dar asas. E as asas que Tiago me deu me permitiram voar, chorar, cair, levantar e, finalmente, voltar a sorrir. Hoje, quando olho para trás, vejo não uma tragédia, mas uma história de amor que transcendeu a morte e me transformou na mulher forte que sou hoje. E por isso, meu amor, onde quer que você esteja, obrigada. Sempre.